bem aí? Estão animados, curiosos, bem dispostos, cheios de energias? Espero que estejam para aprender bastante. E vocês aprenderão em matemática sobre os números ordinais. Vocês sabem que números são esses? Números ordinais? Vou dar uma pista para você descobrir aí do outro lado. Os números ordinais são os números que dão ordem, que servem também para organizar algumas coisas. Vocês podem usar em brincadeiras, vocês podem usar em competições ou ao ver algumas competições vocês percebem que são utilizados os números ordinais. Podemos também utilizar os números ordinais em uma fila. Não sabe ainda? Quando você fala assim, Tia Manu, eu fui o primeiro a chegar na aula, você usou o número ordinal. Quando você fala assim, Tia Manu, eu sou o segundo da fila, você também usou o número ordinal. Quando você fala assim, Tia Manu, eu fui o quinto, cheguei um pouco atrasado, você também está usando o número ordinal, que são esses números que dão ordem. E eu vou te mostrar como nós escrevemos os números ordinais. É como nós escrevemos os números, né? Mas ele tem um símbolo diferente. Quando ele tá com esse símbolo, a gente sabe que aquele número ele está representando uma ordem. Veja só. Os números ordinais sempre virão acompanhados desse símbolo. É um tracinho, tá vendo? E uma bolinha. Quando tem esse símbolo aqui, a gente sabe que é um número que indica uma ordem. Por exemplo, se eu escrevo assim, eu estou dizendo que é o primeiro, o número 1, acompanhado daquele símbolo que eu mostrei a vocês, indica a ordem primeiro. Se eu coloco o número 2, vai ser segundo. O número 3, terceiro. O número 4 é o quarto. O número 5 é o quinto. O número 6 é o sexto. O número 7 é o sétimo, o número 8 é o oitavo, o 9, o nono e o 10 é o décimo. Todos os números acompanhados desse símbolo indicam uma posição. Nós vamos estudar até o décimo, mas vai infinitamente. Tem o 11º, o 12º, o terceiro, o 14º e assim sucessivamente. Mas nós vamos estudar até o 10º e é muito fácil. A diferença é que quando você quiser indicar a ordem, você vai escrever o número acompanhado do símbolo. Se tiver só o número sozinho, só é número 1. Mas se eu colocar o símbolo, aí virou primeiro. E assim com os demais números. E para exemplificar em situações práticas, em situações que nós vivenciamos, eu trouxe aqui um exemplo de uma fila. Uma professora que não sou eu, que não é a tia Manu de vocês, ela fez uma fila com seus alunos. O nome dessa professora é a professora Ana. E aqui está a Joana, uma aluna, tem o Caio, a Manu, a Luísa e o Pedro. Contando com a professora, quantas pessoas tem nessa fila? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Tem quantos adultos? Um adulto, que é a professora, e quantas crianças? 5 crianças. Agora me diga aí, quem é a primeira pessoa da fila? A primeira pessoa é a professora Ana e eu indico com esse número acompanhado do símbolo para saber que ela é a primeira.
Caio, ele está em que posição, em que ordem na fila? Olha só, o Caio é esse menino aqui. Se a professora é a primeira, aqui está a segunda, o Caio é o terceiro. Olha só, Caio é o terceiro menino da fila. Como se chama a criança que está em quinto lugar? Olha aí. É um menino ou uma menina que está em quinto lugar? No quinto lugar é uma menina e o nome dela é Luísa. Luísa está ocupando o quinto lugar. E a Joana? Qual lugar na fila ela está ocupando? A Joana está ocupando o segundo lugar. A última pessoa da fila, como ela se chama? Se chama Pedro. E a última pessoa ocupa que lugar na fila? A última pessoa ocupa o sexto lugar. Muito bem. Só sobrou uma criança que a gente não colocou ainda em que ordem ela está. Quem é essa criança? É a Malu. E entre o terceiro e o quinto, quem está aqui? É o quarto lugar. Então, essa menina, Malu, está em quarto lugar na fila que a professora Ana fez. Outro exemplo onde nós podemos perceber os números ordinais são em competições, como por exemplo nas corridas. E o exemplo que eu vou trazer aqui é uma corrida de carros. Imagina que isso aqui é uma pista de corrida. Essa bandeira aqui está marcando a chegada. Quem ultrapassar essa bandeira vai ganhar a corrida. E eu trouxe uns carrinhos aqui, hein? Tem esse primeiro carrinho. Tem outro carrinho aqui, o azul. Tem o amarelo. Tem um azul com bolinhas brancas. E tem esse carrinho aqui, ó, que é o vermelho. Quantos carrinhos estão nessa corrida primeiro ano? Temos 5 carrinhos nessa corrida. Quem é que está ganhando nessa corrida? É o carro laranja. E se ele está ganhando a corrida, significa que ele está chegando em primeiríssimo lugar. Então eu vou colocar aqui, ó, a plaquinha do primeiro lugar no carro laranja. Ele está ganhando a corrida. E quem vai chegar por último vai ser o carro vermelho. Ele está lá no final da fila. Se ele está chegando por último, nessa competição que tem 5 carros, ele está chegando em que posição? Ele está chegando, ó, em quinto lugar. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. O carro vermelho é o quinto colocado dessa competição. Então, olha aqui, o quinto lugar é do carro vermelho. O carro amarelo, ele tá aqui, ó, no meio, tá vendo? Tá entre 2 carros azuis. Qual é a posição que esse carro amarelo está? O primeiro a gente sabe que ele não é e nem é o quinto. Vamos conferir? Primeiro, segundo, o amarelo então é o terceiro colocado. Muito bem. E o carro azul com bolinhas brancas está em que colocação nessa competição? Ele está em quarto, antes do quinto lugar. E vem o quarto. E o carro azul claro, sem bolinhas, qual é a posição que ele está? Ele está em segundo lugar. É o segundo colocado. Agora, primeiro ano que vocês viram a classificação desses carros, imagine que a corrida não parou por aí e houve uma reviravolta. Tudo mudou. Por quê? O
carro amarelo acelerou. Acelerou tão rápido, tão forte, que ele conseguiu acompanhar o carro azul e houve um empate. Se isso acontecesse, qual seria a colocação desses dois carros? Os dois chegariam em primeiro, os dois ocupariam o primeiro lugar. E isso significa que o amarelo ocuparia o segundo lugar, o azul com bolinhas o terceiro lugar e o vermelho ocuparia o quarto lugar. Então, viram como tudo mudou? E tudo foi importante saber a ordem e saber usar esses números com símbolo para organizar e ordenar e saber a posição de cada um na corrida. Então, nós usamos bastante esse número no dia a dia e em várias situações. E é sobre isso que vocês estudarão um pouquinho nas próximas atividades de matemática, além de estarem revisando sobre assuntos que vocês já conhecem e já sabem bastante. E por isso, eu quero que vocês façam com muita dedicação, com muita atenção, caprichem, hein, galerinha? Espero que tenham aprendido bastante. Um beijo e um queijo e até mais!